De olho no lance está começando para falar um pouquinho dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, onde o Fortaleza venceu o São Paulo por 2-1 lá no Morumbi. Não tem forma melhor de estrear do que vencendo, e ainda mais vencendo fora de casa. Foi exatamente o que o Fortaleza fez hoje, venceu o São Paulo por 2-1, vitória com queira argentino. Até porque os gols do Fortaleza foram marcados por dois argentinos. Mas fala do jogo em si, de como aconteceu, de como foi o desenrolar. Fortaleza enfrentava um São Paulo pressionado, Carpini não vem entregando bons resultados e a torcida não está nem um pouco satisfeita com o treinador do Tricolor Paulista. E a partida que aconteceu no Morumbi com um público até interessante. Era um jogo num sábado, 9 da noite, 35 mil pessoas acabaram marcando presença. Fortaleza que não tinha nada a ver com pressão de São Paulo, que não tinha nada a ver com o público que estava lá. Fortaleza estava jogando por ele. Após não conseguir o seu hexacampeonato, falava-se muito de um Fortaleza instável, falava-se muito de um Fortaleza que na temporada ainda não tinha conseguido vencer times nem da Série A, nem da Série B e também nem da Série C. Vale destacar, havia jogado apenas contra o Vitória da Série A. E nada melhor do que enfrentar um time de Série A na Série A e quebrar por vez esse tabu da temporada. O Fortaleza entrou no esquema de 3-5-2, como o Vojvoda já vinha colocando nas últimas partidas, principalmente como fez nos jogos das finais do Clássico Rei. Esquema esse que depende muito do adversário e consegue se adequar, tanto ofensivo como defensivamente. E o Fortaleza entrou mais defensivo, esperando mais um pouco o São Paulo, criando uma certa armadilha para tentar jogar exatamente nos contra-ataques. E o São Paulo foi quem de fato começou tendo mais posse de bola, também jogando no 3-5-2, mas de uma forma mais ofensiva. O Fortaleza acabava fazendo uma pressão com três jogadores na saída de bola do São Paulo. Lucero, Marinho, os dois atacantes, e o Hércules, um dos volantes que acaba subindo bastante, pisando muito no campo de ataque. Esses três acabavam fazendo uma pressão no campo de defesa da equipe paulista. Mas Alisson, Pablo Maia e Galopo conseguiam rodar muito bem essa bola no meio de campo e que facilitava a saída do São Paulo rumo ao campo de ataque. E foi nessa tônica que o São Paulo foi crescendo no jogo. Aos poucos foi conseguindo achar espaços, aos poucos foi conseguindo povoar mais o meio de campo e aos poucos consegue encontrar a primeira grande chance de perigo da partida. Exatamente aos 15 minutos, quando o Caleri, de cabeça após um cruzamento, vai em direção ao gol do Fortaleza e o João Ricardo consegue fazer a defesa, ele acaba saltando. É mais um susto do que de fato uma grande chance. Mas o São Paulo se mostrou que estava ali, que mostrou que não estava para brincadeira. E a primeira grande chance clara de jogo acontece aos 20 minutos. Vai para o lado do São Paulo, onde o Luciano faz um chute de fora da área. O João Ricardo toca nela, ela bate na trave e vai para escanteio. Após isso, a pressão do São Paulo só subiu, cresceu ainda mais. Mas o Fortaleza conseguiu, aos poucos, melhorar um pouco na partida, mas aos 35 minutos, somente aos 35 minutos, é quando o Fortaleza começa de fato a sair um pouco mais para o jogo. Até então era o São Paulo numa pressão constante em busca desse gol, tentando dar uma resposta para a torcida, até porque, como eu falei, está pressionado, mas aos 35 minutos o Fortaleza começa a sair um pouco mais, começa a chegar mais ao campo de ataque, mas de fato não consegue chances claras e detalhe. Não consegue chutar de fato ao gol para o goleiro Rafael fazer uma defesa. O Fortaleza passou o primeiro tempo inteiro sem conseguir fazer com que o Rafael fizesse uma defesa. Mas o que é que a gente pode falar em geral do Fortaleza no primeiro tempo? Foi uma equipe que se salvou graças a seu goleiro, que fez excelentes defesas, mas que soube sofrer e nos momentos de contra-ataque de fato não conseguiu encaixar. Para o Fortaleza está faltando só alguns detalhes ou até mesmo algumas peças para mudar esse panorama de primeiro tempo. Para a segunda etapa já começa de uma forma diferente. O Fortaleza começa mais intenso no segundo tempo, mas acabou sendo ofuscado
pois a arbitragem quis aparecer um pouquinho no começo desse segundo tempo, invertendo algumas faltas, não usando o mesmo critério para cartões, e assim acabou aplicando 2 cartões para jogadores da Fortaleza. Enfim, ficou um clima um pouco mais quente no começo do segundo tempo. Mas ao decorrer do desenrolar do segundo tempo, os ânimos foram se acalmando e a partida foi voltando à sua normalidade. E continuava da mesma forma como terminou o primeiro tempo. São Paulo melhor, São Paulo criando mais, o Fortaleza apostando nos contra-ataques, mas acabou que não estava dando muito certo. E o Vojvoda faz 2 alterações. Ele coloca Moisés e Machuca, dois pontas, 2 extremos muito rápidos, que a sua principal característica é a velocidade. E não demora muito e aos 20 minutos já dá o primeiro fruto, que sai o primeiro gol do Fortaleza. Não é de fato uma jogada totalmente ou do Moisés ou do Machuca. É uma jogada coletiva no geral. O Moisés até participa conseguindo sair da marcação, fazendo o passe para o Pochettino, que faz o cruzamento, e o Lucero faz um senhor golaço. Ele mata no peito e de voleio consegue marcar 1-0 para o Fortaleza aos 20 minutos do segundo tempo. Fortaleza com a vitória, jogando com 1-0, já não queria mais tanto jogo. Ia apostar cada vez mais nesse contra-ataque. Um São Paulo desesperado, um São Paulo totalmente pressionado. Se lançou ao campo de ataque e fez várias alterações ofensivas. E nisso acabou deixando espaço no seu setor defensivo. E é assim que o Fortaleza consegue fazer o 2-0 com o Machuca. Ele que tinha entrado aos 15 minutos, não demorou muito após marcar o primeiro gol. No outro contra-ataque, esse após um lançamento sensacional do Pedro Augusto, esse que também entrou ao decorrer da partida. O segundo gol é basicamente dedo do Vojvoda. Foram as 2 modificações que ele fez ao decorrer da partida, foram exatamente os 2 jogadores que participaram do lance do segundo gol. Pedro Augusto faz um lançamento para o Machuca, que sai em disparada, bota na velocidade, não chegam aí de perna esquerda. Ele faz 2-0 para o tricolor do PC. A gente conseguia ver ainda mais a pressão do São Paulo, com a torcida vaiando, com a torcida pedindo a saída do treinador Carpini ao decorrer da partida, e o próprio treinador com aquela expressão de pouquíssimos amigos. E após isso, as coisas acabaram se complicando um pouco de uma forma desnecessária, porque o Fortaleza já vencia por 2-0, já administrava a partida, mas acaba tomando um gol, mas é um senhor golaço. O André Silva faz uma jogada individual muito boa, bate muito forte e diminui para o São Paulo 2-1, isso aos 40 minutos. E o São Paulo tinha um certo tempo ainda para conseguir o empate. A torcida que estava pressionando, a torcida que estava vaiando, começou a jogar junto, começou a apoiar e empurrar o time para conseguir o empate. Mas acabou que toda esta pressão do São Paulo não se refletiu em grandes chances após a marcação do primeiro gol. O certo é que o Fortaleza conseguiu segurar esse ímpeto ofensivo da equipe do São Paulo mesmo após o gol e sagrou-se vencedor da partida 2-1. Fortaleza mantém um tabu contra a equipe do São Paulo, agora já soma 9 jogos sem perder para a equipe paulista. E detalhe, Fortaleza vai conseguindo impor mais confiança um jogo após o outro. Já venceu no meio da semana pela Copa Sul-Americana e agora começa com o pé direito no Campeonato Brasileiro. É muito cedo para falar, mas já é líder do Brasileirão ao lado do Internacional. Vale destacar, tem jogos que ainda irão acontecer no domingo, mas de momento o Fortaleza é líder do Campeonato Brasileiro. É uma estreia muito importante. Desde 2021 o Fortaleza não estreava vencendo. Na realidade, desde que voltou para a Série A, apenas em 2021 ele começa vencendo na estreia de Campeonato Brasileiro. E agora em 2024 ele começa também estreando bem, com 2 gols de argentinos, de Lucero e de Machuca, coroando assim a vitória do Fortaleza, do treinador também argentino, Juan Pablo Vojvoda. É isso, deixa aqui seu comentário, sua curtida, compartilhe com a galera. Você achou justo esse resultado do Fortaleza? O que precisa mudar? Fala aqui pra gente nos comentários pra gente interagir. Muito obrigado e até a próxima!